Palavras que trouxeram a verdade de Deus em sua vida. Alguém explicou para você quem é Jesus? Eu pergunto, quem ajudou você a entender a verdade do Evangelho? Quem que ajudou você a entender a verdade do Evangelho? Você lembra dessa pessoa? Quem ajudou você? Agora, pensa também, de que forma que essa pessoa realizou essa tarefa? Como que ela fez isso? Às vezes é importante a gente pensar nisso, porque às vezes nós queremos ganhar a vida do Senhor e não sabemos como, né? Mas é importante a gente saber e lembrar a estratégia que a pessoa ela usou para falar com a gente. De que forma que essa pessoa então realizou essa tarefa? Bom, antes da gente ler o texto de Atos, eu vou falar um pouquinho sobre o clima espiritual que estava acontecendo nesse texto que a gente vai ler, né? Bom, como você viu anteriormente na pregação passada, houve a descida do Espírito Santo, milhares de pessoas se converteram, né? Naquela ocasião, muitas pessoas se converteram. Então, imagina isso, era dias de muita emoção, nova fé, e que tornou a vida dos apóstolos uma vida, quem pensa que trabalhar para Deus é uma coisa tranquila, não, a vida dos apóstolos se tornou uma vida intensa e agitada, e eles tinham que permanecer focados, eles não podiam perder o foco da mensagem de Deus, aquilo que eles tinham que falar, eles tinham que trazer a mensagem de Deus, mas havia muitas necessidades, e não era só necessidade espiritual, em toda parte havia necessidade na igreja, no meio daquelas pessoas. E certo dia então, Pedro e João tiveram um encontro revelador com uma pessoa aleijada, com um homem que era aleijado, ele não andava, desde criança. E ele esperava, quando ele olha e ele vê Pedro e João indo ao templo, ele está ali na porta do templo, e ele estava esperando apenas alguma ajuda financeira. E de repente, naquele momento, os apóstolos deram para ele algo muito melhor. E aí a gente entra então em Atos capítulo 3, o versículo 1 aí até o 16. Diz assim: olha, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa de Pedro. Porém, ele disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles num pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos,
quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Fala para o seu irmão: somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vamos pensar então aqui. Falei para os irmãos que esses dias eu estou pregando, vou pregar um pouquinho diferente, né? Quero que você pense um pouco mais na Bíblia de uma forma simples, sem complicação. E a nossa primeira pergunta é: o que Pedro e João não tinham condições de dar para o aleijado? O que o Pedro e João nesse texto não tinham condições de dar para o aleijado? Oi? Nem prata, nem ouro, né? Não tinham então como ajudar financeiramente. Eles não tinham como ajudar financeiramente aquele homem. E o que eles deram então para esse homem? Vamos ver, o que eles deram para esse homem? E agora? Agora ficou mais difícil. Pega a sua Bíblia aí, dá uma lida hoje. Então, eles estão dizendo que não foi eles que curaram, né? Mas eles deram um caminho para ele, né? Mas podemos pensar que é a cura, sim. Mas também podemos pensar o quê? Que foi o poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Porque aquele homem não conhecia Jesus Cristo Nazareno até aquele momento. Foi o que Pedro disse, né? Ele falou: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. O que eles tinham? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, anda. Então, e é interessante porque que Pedro ele chega e fala desse jeito. Por que ele fala Jesus Cristo, o Nazareno? Bom, na história, os textos, tem um cara que era historiador naquela época, Flávio José, né? Então seus escritos são do século I. Ele escreve em grego helenístico, que é a mesma linguagem que foi escrito no Novo Testamento. E nos escritos desse Flávio José, existem pelo menos 20 pessoas que chamam Jesus nos textos dele. Então, Jesus era assim um nome comum. Era um nome, vamos dizer que era um nome até comum entre a sociedade, né? E talvez seja por esse motivo que Pedro ele quer distinguir, ele quer mostrar que não é qualquer Jesus, é o Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro ele deixa então bem claro a qual Jesus ele se referia. E hoje a gente precisa estar atento. Hoje nós precisamos estar atentos, irmãos, porque qual é o Jesus que nós temos pregado? E qual é o Jesus que nós ouvimos? Qual é o Jesus que nós estamos servindo? Nenhum outro nome é salvação. Só há salvação no nome de Jesus. Mas não é qualquer Jesus. Eu conheci, por exemplo, quando eu cheguei aqui a já conheci um camarada que chamava Jesus, né? Ele era freguês da minha empresa e às vezes eu olhava e eu encontrava esse homem, que também tinha um comércio, encontrava ele, bêbado, caído. Às vezes a gente ajudava ele a poder ir embora para casa. Ele chamava Jesus. O nome dele era um nome que a Bíblia fala que o nome de Jesus, esse nome tem poder. Mostra para a gente que esse nome tem poder. Mas na vida desse Jesus aí, não tinha.
Então hoje a gente precisa de estar atento, porque nós precisamos saber que Jesus nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo Ele de perto, estamos seguindo Ele de longe. Como que nós estamos seguindo Jesus? Lá em Atos, eu não coloquei o texto aqui, então pode deixar como está ainda aí. Lá em Atos capítulo 19, versículo do 13 ao 17, o que acontece ali? Acontece que alguns judeus exorcistas, eles resolveram usar o nome de Jesus, para exorcizar demônios. E eles chegaram, diz que tinha 7 filhos de um cara chamado Cefas, que era sacerdote. E então eles viram, esses acontecimentos na cidade, e eles falaram: bom, isso aí a gente sabe fazer. E eles foram para a endemoniada e eles começaram a esconjurar o demônio com o nome de Jesus. E aí aquele demônio disse assim: olha, eu conheço Jesus, eu conheço o apóstolo Paulo, mas vocês, quem são? Pergunta para o irmão: quem você é, irmão? Quem você é no reino de Deus? A Bíblia fala que nós somos testemunhas. Mas esses jovens, eles eram testemunhas? Não. Eles pegaram algo, tentaram usar alguma coisa como se aquilo fosse um produto. E aí o que aconteceu? A Bíblia conta lá em Atos, que eles, aquele demônio, aquele endemoniado pulou para cima deles, um cara só, e começou a bater nos 7. Bateu neles, arrancou a roupa deles, e eles correram pelados pela cidade. Tá bom? Foi bem difícil essa experiência que eles tiveram. Então, nós precisamos de entender. Por isso que Pedro, ele usa o nome de Jesus. Ele fala que ele é testemunha. Tá bom? Jesus Cristo, o Nazareno. Agora, como que o aleijado reagiu ao milagre? Vamos ver, como que é que ele reagiu ao milagre? Com alegria, Ele entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. O cara não andava, ele começou a pular e começou a louvar a Deus. Irmãos, era a primeira vez que ele estava ali fazendo aquilo, louvando a Deus, pulando, celebrando. E como que o povo no templo reagiu a Pedro e a João quando souberam do milagre? Como que eles reagiram? Olha aí no texto, olha na Bíblia. Como que eles ficaram? Está difícil? Admirados e assombrados. Eles ficaram admirados. É importante quando você olha para a Bíblia, você perceber detalhes que acontecem ali, Como você percebe? Vai fazendo perguntas para o texto. Então eles se encheram de admiração, está lá no versículo 10, tá? E aí eles se encheram de admiração, ficaram assombrados, temerosos com aquilo que havia acontecido, um respeito muito grande por aquilo que havia acontecido. E que oportunidade então esse milagre deu para Pedro? O que aconteceu agora com Pedro? O que o Pedro fez? Virou as costas e foi embora? Sim ou não? Não. No versículo 12 fala que ele não perdeu a oportunidade, de falar sobre Jesus. Ele aproveitou aquela oportunidade para falar sobre Jesus. E diz assim a palavra: olha, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo. E aí ele começa a falar. Ele começa a explicar o que está acontecendo ali. Como que Pedro explicou a cura do aleijado? É interessante isso aqui, porque você vê que Pedro não falou assim: fui eu mesmo que curei esse aleijado. Ele não fez isso. Ele não puxou a glória para ele. Ele não falou assim: fui eu. Vocês viram aí como eu sou poderoso? Vocês viram como eu sou bom? Olha,
Porque às vezes alguém, quando opera um milagre, opera alguma coisa, às vezes a pessoa pode ficar orgulhosa, né? Se achar alguma coisa, pensar que é alguma coisa, porque fez algo. Mas uma das características que a gente vê nos apóstolos é humildade. É humildade. Então ele fala, olha, no versículo 12: por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio dunamis, é a palavra grega, pelo nosso próprio dunamis, pelo nosso próprio poder, ou eusebéia, piedade, ou pela nossa própria piedade. O que é essa piedade? Piedade não é ter dó dos outros, não, porque às vezes eu tenho piedade. O que é piedade? Ser uma pessoa piedosa é uma pessoa reverente, é uma pessoa respeitadora, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa religiosa. Religiosa, mas ela é religiosa no sentido de realmente temer a Deus. E ele fala, olha, não é por causa disso. Ele está dizendo, não é por causa desse temor que a gente tem de Deus, dessa reverência que a gente tem a Deus. Não foi a gente que fez ele andar. Aí ele fala no versículo 16, e que ele fala no verso 16, ele fala, olha, pela pistes, pela fé, pistes no grego é fé, em nome de Jesus, pela fé em nome de Jesus. A fé, por meio de Jesus, deu a esse homem saúde perfeita. Foi a fé dele, foi a nossa fé unida com a fé dele que trouxe saúde para esse homem. Mas a nossa fé, ela estava voltada para quem? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então não é simplesmente a gente usar o nome de Jesus, mas é a gente usar o nome de Jesus com fé. Você sabe que no passado, no Antigo Testamento, eles nem falavam o nome de Deus. Eles nem falavam o nome de Deus. Para falar o nome de Deus, eles tinham que se purificar durante 7 dias, tomar banho todos aqueles dias, limpar, trocar as vestes, e até chegar no ponto de eles estarem preparados para poder entrar e poder pronunciar o nome de Deus. Então, nós não podemos usar o nome de Jesus de qualquer forma. O nome de Jesus tem que ser falado com fé. Amém? Foi no nome de Jesus e a fé que fez com que aquele homem andasse. Bom, ouça então, que os milagres então eles dão oportunidade para a gente falar sobre Jesus, né? Os milagres dão oportunidade, e Deus está disposto a usar a sua vida para operar milagres e abrir oportunidades para ser testemunha de Jesus. Deus está disposto, Deus quer usar a sua vida para a sua geração. Deus quer usar a sua vida para levar testemunho para essa geração, para levar a palavra dele para essa geração, aquilo que você sabe, da forma que você tem aprendido. Mas por que os milagres hoje têm sido escassos, se Deus ele quer operar milagres? Por que os milagres hoje têm sido escassos ainda em nosso tempo? Bom, semana passada nós vimos que a honra ela é um princípio, né, para o acontecimento de milagres. A fé, lembra que a gente deu a palavra temor? Havia temor nos corações semana passada, e a gente falou sobre assim um pouquinho sobre a questão da honra. Eu não sei se você lembra da história do peru. Você lembra da história do peru? Então, a fé ela honra a Deus, e a falta da honra faz com que a casa fique deserta. O que é uma casa deserta? Jesus não falou que Jesus falou, olha, a vossa casa ficará deserta. É não ter o mover de Deus, é não ter a unção de Deus, e a gente não vê Deus atuando. E aí a gente vê o quanto é importante essa questão da honra. Nós temos que tomar cuidado, e nós precisamos aprender a sermos pessoas de honra.
Pessoas que merecem honra no sentido de você ser fiel, de você falar a verdade, de você não falar mal dos outros, de você realmente andar, sabe, em respeito, respeitar as pessoas, respeitar a Deus acima de tudo. Lá em Mateus capítulo 23, versículo de 37 ao 39, olha o texto: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha, a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Olha o que Jesus está dizendo para as pessoas. Olha, Deus quis fazer isso com vocês. Deus quis guardar vocês. Deus quis mostrar a mão dele para vocês. Mas vocês não quiseram. Como que eles não quiseram? Porque eles mataram os profetas. Eles apedrejaram pessoas que foram enviadas. Pessoas que foram enviadas por Deus. E o que uma pessoa enviada por Deus, ela deve ser honrada. Porque ela está trazendo uma palavra de Deus para as pessoas. Olha só: declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bom, isso aqui é Mateus, Novo Testamento. No Antigo Testamento, no Salmo 118, no versículo 22 e o versículo 26, a Bíblia já trazia esse aviso para os judeus. Olha só: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram. Bom, o construtor achou que aquela pedra, ele está construindo e ele acha que aquela pedra não é boa. Mas quem que é aquela pedra? Jesus. Jesus. E ele fala: olha só, e a pedra angular é ela que dá como que eu posso dizer, quem que é pedreiro aí? Ela que dá o prumo, né, para todas as outras. Ela é a base, pedra angular. Bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é o Salmo que está dizendo. Bendito não é Jesus, é o Salmo. Olha: bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Havia uma bênção para quem não rejeitasse. Olha só, agora vamos lá em Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41. Jesus mais uma vez dizendo: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só, quem vos recebe? Olha só, se você receber, por exemplo, né, a Rebeca, você recebe a Rebeca. Como que você recebe ela? Isso tem a ver com honra. Não é a gente jogar um tapete vermelho, não é a gente... Não. Mas é recebê-la com respeito. Isso com qualquer irmão nosso. Olha só. Vou te mostrar o que Jesus está dizendo aqui. Ó. Quem vos recebe, quem recebe a Rebeca, então está recebendo quem? Quem? Jesus. Quem recebe, né? Quem recebe o irmão está recebendo Jesus. Você já pensou nisso? Por que a gente tem que parecer com Jesus? A Bíblia fala que a gente tem que andar com Jesus, que a gente tem que viver com Jesus. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Nós não estamos aqui para fazer discípulos para nós. Nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Ele é o nosso modelo. Nós precisamos de parecer com Ele. Então quem recebe a mim, quem vos recebe, recebe a mim. E quem recebe Jesus, recebe quem? Deus. Recebe aquele que enviou Jesus.
continuar. Quem recebe um profeta, ele coloca agora um profeta, que era um grau entre as pessoas ali, entre os religiosos, era alguém que tinha uma influência, era alguém que tinha um chamado para ser profeta. Não era qualquer pessoa que podia ser profeta, tinha que ter um chamado para aquilo ali. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, então eles mataram quem? Quem que Jerusalém matou? Os profetas, aqueles que foram enviados por Deus. Olha só, mas Jesus está dizendo, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, ou seja, quem respeita um profeta como um profeta, quem respeita um profeta como um profeta, receberá o galardão do profeta. Porque tem gente que ele recebe a pessoa e ele trata aquela pessoa de qualquer forma. E esse é o negócio. E aí está o problema. A gente tem que honrar pai e mãe. O pai, ele é alguém que foi colocado por Deus. Então olha só, quem honra o pai como um pai, vai receber galardão de pai. Quem honra um profeta como um profeta, no caráter de profeta, vai receber galardão do profeta. Lembra que ele fala lá no Salmo 118? Aqueles que estão na casa do Senhor, nós os abençoamos. Então, alguém que tem a palavra de Deus, ele tem o poder de abençoar a nossa vida. Alguém que tem uma palavra de Deus para a gente tem o poder de abençoar a nossa vida. Ele continua, olha, quem recebe um justo no caráter justo, aí ele coloca aqui o justo, né? No caráter justo. Então o justo a gente não recebe ele como profeta, a gente recebe ele como justo. Entendeu? Cada um tem o seu lugar, isso é a honra. A gente precisa saber como que a gente lidar com as pessoas. Como você lidar, por exemplo, com o seu patrão. Você sabe que se você fala mal do seu patrão, você está desonrando. Entendeu? Você está desonrando. Se você fala mal do seu pai, da sua mãe, você está desonrando. Se você fala mal do profeta, do homem que Deus usou para de repente trazer a mente das pessoas, você está desonrando. E está desonrando quem? Porque quem recebe o irmão recebe Jesus, e quem recebe Jesus recebe Deus, então está desonrando quem? Quando você desobedece, uma forma de desonrar é quando se desobedece. A gente recebe uma ordem para fazer algo, uma palavra para fazer algo, e nós não fazemos. Esses textos aqui então estão mostrando para a gente a questão da honra. E fala que se a gente não honrar, a gente não vai ver o mover de Deus, que a casa vai ficar deserta. Então, nós precisamos de aprender a honrar a Deus e honrar as pessoas. E honrar as pessoas não é ser puxa-saco. Porque o puxa-saco, ele não honra. Ele só faz aqui na frente, mas lá dentro ele não pensa assim. E eu quero dizer para você que a honra ela começa lá dentro da gente. Honra começa dentro da gente. Sabe, irmãos, quando eu leio do meu pai, as palavras que eu uso para falar a respeito dele são todas palavras com respeito, com honra. Meu pai morreu, mas eu ainda honro o nome dele. Eu ainda honro o que ele fez na minha vida. E porque eu honro, a bênção que ele profetizou sobre a minha vida vai acontecendo. Você entende? Porque eu honrei. Então, quando a gente honra, a bênção do Senhor vem sobre nós. Às vezes a gente começa a separar um pouco as coisas, né?
ano, e as coisas assim, a gente vai compartimentando isso e acabamos perdendo essa questão da honra com todas as pessoas. Então, cuidado com o que a gente pode desonrar. Nós podemos desonrar através de palavras, nós podemos desonrar através de atitudes. Aprenda, irmãos. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar. Bom, agora então vamos ver mais um princípio que também está ligado à honra. Porque fé honra a Deus. Deus é honrado quando você usa a sua fé para operar milagre. A honra é para Deus. E o apóstolo Pedro deu a honra para Deus. Ele honrou Deus. Ele falou de Jesus. Ele falou: não sou eu, foi Jesus. E aí ele mostra aqui, né? Vamos ver mais um princípio, que é a obediência. Como eu falei com vocês, quem desobedece está fazendo o quê? Desonrando. Fala para o irmão: quem desobedece está desonrando. E quando a gente desonra, a bênção do Senhor que está sobre aquela pessoa não vai vir sobre nós. Não vai vir sobre nós. Então vamos lá. Olha, Marcos 16,15. Jesus deu uma ordem. O que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora vem Marcos capítulo 16, verso 20. O texto está aqui para a gente. Marcos 16, 20, olha só. E eles, tendo partido, querusso no grego é pregaram, tá bom? Só que essa palavra querusso, ela não significa só pregar, ela mostra para a gente quem é essa pessoa que está pregando. Então eles foram pregar, mas eles foram como pessoas que estavam pregando. Eles se prepararam para isso. E eles, tendo partido, eles pregaram. Pregaram, irmãos. A pessoa que prega é ser um arauto. Quem sabe o que é um arauto aí? O que é um arauto? Alguém sabe o que é um arauto? Um arauto é aquele camarada que chegava lá nos reinos antigos, né? Ele chegava lá, o rei falava para ele, era um porta-voz do rei. Então o rei passava a mensagem para ele, chegava lá no povo, abria e começava a falar o que o rei tinha mandado. Então o arauto, essas pessoas que pregaram, eles eram alguém que estavam sendo enviados, eram mensageiros de um príncipe, mensageiros de um rei, encarregados de fazer ouvir e fazer cumprir as ordens do rei. E eles então fizeram isso em toda parte. Todo lugar que eles podiam, eles foram. E aí olha, o que acontece com quem obedece? Quem obedece honra. E quem honra, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eles pregavam em toda parte, cooperando com eles. Quem estava cooperando com eles? Quem? O Senhor. Pensou? O Senhor estava cooperando. Já pensou, mano? Você sai, você ouve Deus, Deus fala para você: vai e prega. E aí você sai pregando. E aí Deus fala: rapaz, esse moço obediente, eu vou abençoar a vida dele. Eu vou fazer. Quando ele começar a falar, eu vou começar a emitir sinais de que ele é meu servo, que ele é meu arauto. Entendeu? Só aconteceu por quê? Porque eles obedeceram. Se a gente não obedeceu o ide, não acontece. Nós ficamos às vezes esperando que o Senhor faça alguma coisa, mas nós não trabalhamos para que aquilo aconteça. Olha só, e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Os sinais começaram a seguir, mas seguiu por quê? Porque eles obedeceram.
Fala para o irmão assim: obedeça a Deus, meu irmão. Fala: honra a Deus. E Deus vai confirmar com sinais. Coisa maravilhosa. Não é bom? Irmãos, eu lembro que eu era pequenininho. E eu nem sabia. Eu li a Bíblia, mas eu não entendia. Então eu sabia a história da Bíblia. E na minha casa, eu era vizinho de um homem, que o homem ele era, naquela época, chamado de barbeiro. Hoje é cabeleireiro, né? Naquela época era barbeiro. Então a gente chamava o homem do lado lá, seu Rosalvo, de barbeiro. Lembrei o nome dele por uma casa. Eu nem sabia, eu chamava de barbeiro. E todo dia, esse homem, às vezes, não era todo dia, mas a maioria dos dias a gente se encontrava. Então ele tinha lá o cabeleireiro, lá o barbeiro, e eu estava aqui, chegava aqui na escada da minha casa, e eu começava a conversar com ele. Criança assim mesmo, né? Conversa com todo mundo. E aí eu conversando com ele, e eu via ele fumando. E aí eu, na igreja, meu pai falava: filho, olha, isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom, não, tá bom? Ele falava: isso aqui é chupeta do diabo. E eu aprendi aquilo. Não está escrito na Bíblia que é chupeta do diabo. Não está escrito que os vícios eles destroem a nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente sabe, a própria ciência fala disso. E eu chegava e chamava o seu Rosalvo, né? Eu começava a conversar com ele e falava: rapaz, isso é chupeta do diabo, né? Criança, era direto no assunto, não tinha conversa, era direto, pá! Igual o apóstolo Pedro, quando fez a primeira pregação, chamou os caras de assassino, né? E eu falava para ele. E o tempo foi passando, irmãos. E um dia eu fiquei sabendo que esse homem se converteu. Converteu numa igreja, sabe, bem tradicional. Foi liberto e viveu uma vida boa, uma vida abençoada por Deus. Nós precisamos pregar, nós somos testemunhas. Deus fez o sinal. Como que ele fez o sinal? Ele libertou o seu Rosalvo dos vícios e ele trouxe o seu Rosalvo para Jesus. Uma criança. Uma criança que lançou a semente. Eu posso falar de outras pessoas também. Mas eu me lembro que um dia eu estava aqui em Arujá, em culto, e aí a minha cunhada começou a passar mal. Minha cunhada começou a passar mal. Eu levei a minha família para casa e fui até a casa dela, pegar ela e levar ela para o pronto-socorro. E quando eu cheguei no pronto-socorro, tinha uma mulher, a mulher grávida, e a mulher berrava, irmãos, a mulher berrava, a mulher gemia, gritava, e era muito difícil ouvir aquilo ali. E as pessoas falavam: gente, dá um jeito, atende ela, porque senão vai acabar morrendo. Não, aqui não tem jeito e tal, não sei o que, ela está muito cheia. Não, isso aí acontece mesmo, né? Aí falaram assim: não, pede então uma ambulância, manda ela para outro lugar, manda ela lá nos clubes, né? Porque ela lá em cima, lá né? Leva ela para lá. E eu peguei, né, comecei assim, tinha uma mulher do lado dela, e eu sentia vontade de ir e falar para ela: olha, moça, eu posso orar por você? Eu queria falar para aquela grávida isso. Eu sentia a necessidade de falar isso para ela. Mas a mulher que estava do lado, ela olhava assim com uma cara tão feia, que eu ficava meio assim, não conseguia. E aí, eles não vão conseguir uma ambulância, vamos conseguir uma ambulância. Alguém que leva, alguém leva ela, alguém leva ela. Eu falei: eu levo. Levantei minha mão, deixei minha cunhada lá no pronto-socorro e
falei, eu levo. Na verdade, minha esposa estava comigo, a gente tinha deixado as crianças na casa da minha sogra. E aí eu peguei, e a mulher da cara feia de um lado, segurando, né, a grávida, e eu do outro lado, dando a mão para ela e levando ela até o carro. Eu olhei assim para ela, e eu falei, enquanto ela gritava, eu falei assim para ela, puxa vida, eu acabo de vir de um culto maravilhoso. E ela gritando. Eu falei, poxa, eu ouvi a palavra de Deus lá, e olha, eu creio que se eu orar por você, Deus vai fazer um milagre na sua vida. E ela gritando. Parecia que ela não estava escutando nada. E aí nós chegamos, e ela entrou no carro, e ela está gritando dentro do carro. E ao invés de eu pegar o carro e sair em toda velocidade, eu peguei e fui bem devagar. Porque eu fui falando Jesus para ela. E eu falei, olha, no caminho eu vou orar por você. E minha esposa, nós vamos orar por você. E olha, eu duvido que quando você chegar lá, você vai querer entrar no hospital. Porque quando você chegar lá, você não vai ter mais nada. E a gente está indo, e ela gritando. Eu dei minha mão para minha esposa, dei a mão para minha esposa, e nós fizemos uma oração. É muito importante, irmão, quando o marido e a mulher oram juntos. Você não sabe o poder que existe nisso. Quando há honra, uma das coisas importantes é a gente honrar o nosso casamento. Quando você honra o seu casamento, a sua oração com o seu esposo, com a sua esposa é diferente. E ali, nós oramos. E quando nós terminamos a oração, paramos em frente. Não, na verdade, nós chegamos até o hospital. E antes de entrar no hospital, nós fizemos uma oração. E naquela hora, quando nós terminamos a oração, a mulher parou de gritar. E aí nós perguntamos para ela, e aí? Você vai querer entrar? Ela disse, mas eu não estou sentindo mais nada. Ué, eu estou bem. Mas isso aqui que eu estava sentindo, meu Deus. Ela ficou assombrada. E nós falamos para ela, por que você está na situação? Ela falou, olha, porque vem um pessoal querendo matar meu marido, e agora mesmo ele deve estar. Eu falei, olha, o mesmo Deus que operou na sua vida vai salvar seu marido agora. Nós vamos orar, e quando eu chegar na sua casa, seu marido vai estar dormindo. E nós oramos. E fomos levar ela embora para casa. Fomos descobrir onde era a casa dela, levamos. E quando ela chegou lá, que ela entrou, o marido dela estava em casa dormindo. O cara foi para matar. De repente o cara pegou, virou as costas e foi embora. Assim, do nada. Deus é um Deus que faz os sinais se revelarem. Fala para o irmão, se você obedecer, se você honrar a Deus, os sinais vão seguir você. Sabe, existe uma história, irmãos, sobre uma senhora que ela tinha uma casinha à beira-mar na Irlanda. Isso aconteceu na virada do século XIX. Essa mulher, embora ela fosse uma mulher muito próspera, ela tinha dinheiro, né? Também ela era uma pessoa bastante assim, frugal. O que é frugal? Uma pessoa de vida simples. Né? Uma pessoa de vida simples. Então as pessoas, elas ficaram surpresas quando essa mulher, ela decidiu estar entre as primeiras pessoas a ter eletricidade em casa. A ter eletricidade em casa. E aí foram lá e instalaram a eletricidade na casa dela. E várias semanas depois da instalação, um funcionário da empresa de eletricidade foi até ela, foi até a casa dela, bateu a porta, ela atendeu, e ele perguntou para ela se tudo estava funcionando bem. Né? Senhora, está tudo funcionando bem, a eletricidade está funcionando? E ela confirmou, disse que estava. Olha só, presta bem atenção nisso, ela disse que estava.
E ele disse assim: olha, eu gostaria então que a senhora me explicasse algo. E ela disse: tá bom. Ele perguntou para ela assim: olha, o seu medidor, ele indica quase nenhum uso de eletricidade. A senhora tem usado sua energia? A senhora tem usado sua energia? Pergunta para o irmão: você tem usado sua energia, irmão? A mulher então ela falou: certamente, eu uso sim. Ela respondeu: eu uso. Toda noite, quando o sol se põe, eu acendo as luzes. O tempo suficiente para acender as minhas velas. E aí, quando eu acendo as velas, eu desligo a luz. Essa senhora, ela tinha instalado a energia, mas ela não usava a energia. Ela tinha o direito a usar a energia, mas ela não usava a energia. A casa dela estava conectada, mas ela permanecia como antes, vivendo da mesma forma que antes, como se não tivesse energia. Será que a gente não cometeu o mesmo erro? Será que a gente, da mesma forma que a gente tem a nossa alma salva, mas o nosso coração continua do mesmo jeito? Nós estamos conectados, aceitamos Jesus, mas permanecemos como antes. Confiamos em Cristo para a salvação, mas resistimos à transformação. Não queremos ser transformados. Continuamos com a vida velha. Continuamos do mesmo modo. As pessoas olham e não há mudança. Vez ou outra, o que a gente faz? A gente precisa de uma bênção, a gente liga o interruptor. E a luz aparece. Mas a maior parte do tempo, a gente vive com a luz desligada. A gente vive nas sombras, quando poderíamos andar na luz. E aí eu pergunto para você: será que você consegue imaginar o que aconteceria na sua vida se você deixasse as luzes acesas? Será que você pode imaginar o que Deus pode fazer através de você se você permanecer com as luzes acesas? Se você não apenas ligasse o interruptor, mas vivesse na luz. Viver na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. Viver na luz. Imagina que mudanças que iam ocorrer se você se comprometesse com a tarefa de habitar no esplendor de Cristo. Eu posso afirmar para você que não há dúvida. Deus, Ele tem planos ambiciosos para nós. Deus tem planos ambiciosos para nós. Aquele que salvou a nossa alma, Ele quer recriar o nosso coração. Ele quer transformar tudo na nossa vida. Mas é que nós precisamos ligar o interruptor e deixar a luz acesa. Sabe, porque Deus, Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam. A vida daqueles que amam o Senhor pelos mesmos padrões da vida do seu Filho. Olha o que a Bíblia fala em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Precisamos deixar a luz acesa. O Espírito Santo já veio. O Espírito Santo habita na vida daquele que aceitou Jesus. Você foi conectado, mas às vezes você não está usando a energia. Sabe, a luz, ela faz com que nós vejamos, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o quanto a gente precisa mudar. Imagina se você fosse um marido como Jesus. Imagina se você fosse a esposa como Jesus. Como Jesus seria?
Sabe, com base no exemplo de Pedro, irmãos, o que nós podemos aprender sobre anunciar o Evangelho? Essas questões são para a gente pensar. Com base nessa história, no exemplo de Pedro, o que nós podemos aprender sobre anunciar o Evangelho? Por que para a gente é importante encorajar as pessoas a seguirem Jesus? O que significa ser uma testemunha corajosa de Cristo? Pensa nisso durante essa semana. Que desculpas os cristãos usam para permanecer em silêncio acerca da sua fé? Qual a desculpa que os cristãos usam? Você é um cristão. Pensa. Quais as desculpas? Que medidas então você pode tomar a fim de se preparar para explicar o Evangelho para as pessoas? O que você pode fazer para você explicar o Evangelho para as pessoas? E aí, pense em alguma pessoa que não conhece a Cristo. Pense em alguma pessoa que não conhece a Cristo. Você deve conhecer alguém que não conhece Jesus Cristo. Pense nessa pessoa. E aí a pergunta vem para a gente: quando que você pode partilhar o Evangelho com essa pessoa? Bom, uma lição que a gente pode levar para a nossa vida: o que aconteceu naquele dia, a porta do tempo, tem a ver com ser testemunho. Precisamos ser testemunho. Deus mostra o seu poder para que nós sejamos testemunho. E o que é testemunhar? Testemunhar, irmãos, é você partilhar aquilo que você viu, ou aquilo que você experimentou na sua vida, o que Deus fez na sua vida. Talvez você não viu um paralítico andar, mas quem era você antes de conhecer Jesus Cristo? Como você encontrou Jesus? O que Ele fez na sua vida? Nós somos testemunhas. Você é testemunha. Então, seja testemunha daquilo que Deus fez em você. Por mais simples que seja, sabe, inicie cada dia com esse pedido sincero, pedindo para Deus: Senhor, olha, coloca hoje no meu caminho alguém cuja necessidade seja tão óbvia que não tenha como eu não perceber. Senhor, faz-me lembrar que eu tenho em Ti a melhor dádiva que eu posso oferecer às pessoas. O que eu tenho do Senhor é o melhor que eu posso oferecer para elas, independente, daquilo que essa pessoa me peça. Para Pedro e João, aquele homem pediu: dá-me esmola. Você também tem alguma coisa para dar. Talvez a pessoa vai te pedir, você não vai ter o que ela quer, mas você vai ter algo melhor para ela. Então, encontrá-la, ajude, sabe? Fala para Deus: Senhor, me ajuda a resistir à tentação de inventar alguma coisa espirituosa, para dizer para essa pessoa, mas que eu seja dependente de Ti em tudo que eu disser. Um dia, Jesus disse para os discípulos: vocês vão ser levados diante dos tribunais, diante de pessoas, vocês vão ser perseguidos. Mas olha, não se preocupe, porque nesse dia eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Deus, Ele tem palavras para colocar na nossa boca. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e fala assim comigo: Pai, o Senhor me conhece. E o Senhor concedeu diversas oportunidades para eu proclamar a Tua mensagem. Ainda que muitas vezes eu me esquivei delas, fugindo em silêncio. Pai, me perdoa, me enche de coragem para expressar ousadamente a verdade em amor. Me ensina o significado de ser Tua testemunha. Amém. Queria que você pensasse agora de que modo você tem usado as oportunidades que Deus
oportunidades que Deus me concedeu para partilhar o Evangelho. Assim como uma criança partilhou o Evangelho com um senhor de idade. Às vezes nós precisamos partilhar o Evangelho com as crianças. As crianças precisam se converter. Elas precisam de encontrar Jesus. Sabe? Quantos aqui desejam agir como testemunhos de Cristo? Dá glória a Deus. Se você quer isso, eu queria que você fechasse seus olhos agora e você orasse a Deus.